Jeff, só dá pra colocar, como a conta é gratuita, só dá pra colocar uma pessoa de anfitrião. Aí no caso, Ah, então tá bom, então. Deixa assim mesmo. Você fica como anfitrião aí você vai aceitando aí o pessoal, tá bom? beleza, pode deixar. Beleza? Tá bom. Testando aqui, dá para escutar meu áudio? Você tá ouvindo aí, Stefan? Tô escutando. Me escuta Ah, aqui? tô ouvindo. Ok. Bem-vindos todos que estão vindo aí, que estão chegando na hora. Daqui a pouco vamos começar o nosso culto. Feliz sábado aí para quem tá entrando, Aldilson. Tudo bem, gente? Fé? O quê? Tudo. Quanto tempo? 30 minutos até que atinge o Capitólio. Tempo restante. O que aconteceu? Eu não consegui interceptar a tempo, mas o foguete parece se comunicar com um sinal de diferença. Existe alguma forma de clonar o sinal e mandar o foguete para o oceano? Ela está tentando fazer isso.
te proclamar, pois tudo tem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu sou a minha. Teu amor deixe a vestir novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo tens, tudo está.
Boa tarde, feliz sábado para todos que estão entrando aí agora. Boa tarde, feliz sábado. Já vamos começar. Ora, Só pedimos um pouco de paciência dos irmãos. O Jamil já está entrando. Só teve um pequeno imprevisto, mas ele já mandou mensagem aqui avisando que está conectando. Tá? Já entrou, já tá aí no. Na área. Chegou aí, ó. Jeffter, Oi, pode começar. ok. Bem-vindo todos aí para mais um JA aí, do Helena Maria. Estamos aí com um convidado aí para pregar hoje, o Jamil, que falará sobre ansiedade. Então, eu convido o Bruno agora para fazer uma oração. Pode ser, Bruno? Vamos lá. Fechemos os olhos para orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos reunidos mais uma tarde para louvar o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, possamos aqui adquirir algum conhecimento para ajudar o nosso próximo, Pai. O Senhor vem usar o Jamil para que possa expressar um pouco do seu conhecimento para nos ajudar também, Senhor. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora nós vamos ter aí a participação do Rafa com os pedidos de agradecimentos. Ele já deixou ali no nosso chat. Se você tiver algum pedido aí, você pode estar escrevendo ali que a gente vai estar orando também. Pode aparecer aí, Rafa. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Tudo bem? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. O nosso momento aqui de oração é baseado um pouco no que a gente já fez na semana passada. Como o Bruno já falou e também eu coloquei no nosso bate-papo já algumas famílias, alguns pedidos pelos quais a gente já está orando. E só mencionar alguns poucos aqui para a gente não tomar muito tempo, né? A gente continua orando pelas famílias dos nossos irmãos que estão enlutados aí pela perda de algum parente, por alguns amigos também. Pelas pessoas que estão infectadas também com vírus e já estão lutando por isso também, para que Deus continue abençoando e protegendo essas famílias também, para que nada pior aconteça também, né? E orar pelos nossos amigos, né? Alguns amigos que estão meio distantes da gente, não só aqui nesse momento, né? No nosso pela live nesse momento, mas que estão meio distantes dos caminhos do Senhor, que nós possamos também estar orando por eles. Então vamos orar. Então, se você está com o microfone ligado nesse momento aí, nós pedimos que você desligue, para que nós possamos orar aí sem interrupções, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pelo cuidado, Senhor,
Obrigado também pela sua oportunidade que nós temos, mesmo estando distantes aqui, nós estamos próximos em Ti em oração. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, daquelas famílias que estão nesse momento sofrendo pela perda de algum parente, ou mesmo com algumas pessoas já sofrendo com o vírus nesse momento, que o Senhor possa colocar a sua mão de proteção e acalmar os corações daqueles que estão sofrendo também. Com aqueles que estão distantes de Ti, que o Senhor possa confortar e também ir buscar essas pessoas onde quer que elas estejam, que a sua palavra possa alcançar a cada uma delas. Que o Senhor se faça presente nesse momento durante toda essa tarde de culto que nós temos aqui, breves momentos, mas que possamos aprender mais sobre esses momentos que vivemos e também sobre a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós, essas coisas nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então nesse momento nós vamos passar então a palavra para o Stefinho aí, que vai coordenar aí toda a programação. No caso, neste momento nós teremos uma mensagem musical pela nossa irmã Damares, só que não estou conseguindo ver ela. Damares, pode ligar seu microfone? Cadê a Damares? Está me escutando? Ok, então, enquanto a Damares se reconecta aí, vamos então prosseguir. Posteriormente, a gente retorna então com a mensagem musical. Como eu já comentei em algumas ocasiões, quando nós estamos fazendo a divulgação, o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil, elas são diagnosticadas com ansiedade, que corresponde a 9,3% da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que esse número possa dobrar decorrente à pandemia. Eu até peguei um trecho de uma pessoa que ela é diagnosticada com ansiedade. Ela faz o seguinte relato: ansiedade dói no fundo da alma. Passar noites em claros com pensamentos repetitivos, ter paranoias, insegurança, coração acelerado, tremedeira, suor sem sentir preocupado, se sentir preocupado o tempo inteiro, dor no corpo, aperto no peito, desistir sem tentar por medo. Eu não desejo isso a ninguém. Então, é uma preocupação que nós temos decorrente ao momento em que nós estamos. Por isso, nós convidamos o Jamil, que ele irá, então, trazer algumas palavras referente a esse problema. Como que nós podemos, então, enfrentar a ansiedade diante dessa pandemia e tudo mais, né? Então, neste momento, gostaria de passar a palavra para o Jamil. A Damares chegou aí. A Damares entrou? Ok. Então, nós teremos a mensagem musical agora, com a Damares. Posteriormente, a mensagem musical, a gente entra com o Jamil. Tudo bem, Jamil? Tranquilo? Ok. Damares, tudo bem? Saiu de novo. Acho que tá conectado. Aqui aí. consta. Está conectado. Então, vamos seguir com o Jamil e no final do culto a gente termina, então, com a mensagem musical, tá bom? Ok, Jamil, fica contigo a palavra no momento. Ok. Boa tarde para vocês. Estão me ouvindo aí? Dá um joinha aí para eu saber, ok? Adilson, Iago, Pastor. Que bom encontrar com vocês, ainda que virtualmente, né? Essa tecnologia tem permitido que a gente esteja com muita gente conectado com essas pessoas, embora distantes de todas elas, diante da possibilidade, né, dos recursos que a gente tem, não deixar de adorar o nosso Deus e de agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu sou grato a vocês aí pelas orações para minha mãe. O probleminha que eu tive para demorar para entrar aí um pouquinho, que faltando 1 minuto para entrar, na verdade eu abri o celular para poder clicar no link, o médico ligou, né, do hospital para poder dar as notícias da minha mãe hoje. Ela está em vias de receber alta a qualquer momento, entre amanhã ou
pelo menos essa semana, né, para não criar muita expectativa. Então, a gente está grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na vida da nossa família, e grato a vocês por terem orado, por ter esse carinho especial aí com a nossa família também. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre ansiedade. Os números que tratam sobre o assunto, eles são minimamente alarmantes, e do ponto de vista técnico, eles são desesperadores por conta de um alto risco consequente, né, essa questão da ansiedade, né, de uma forma geral. Então, por esta razão, a gente precisa ter, ao tomar alguns cuidados, a gente quer falar sobre isso para vocês. Eu não sei se está precisando de alguém que está desabilitado aqui, participando de compartilhar alguma coisa. Não sei se está acontecendo. Fala aí, Stefinho, se puder liberar. Só para poder organizar as ideias. Jamie, acho que o seu som está tampado. Está me ouvindo agora? Você mexe no microfone e ele acaba tampando. Ok, está me ouvindo agora? Está baixo Sim. ainda. É o microfone seu que tem que dar um... Acho que você tem que deixar livre. aproximar mais ele da boca. Estão me ouvindo? Melhorou? Agora Isso. sim. Então, eu estou tentando compartilhar uma tela, mas está dizendo que não está liberado para mim. Não sei quem é que está ali. Eu vou deixar você como anfitrião aí, Jamil. Por favor, Bruno. Vamos ver se assim dá certo. Só para orientar aqui as ideias. Ok, perfeito. Ok. Estão todos vendo aí? Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Então, para a gente falar um pouquinho de ansiedade, vamos falar dos dados da Organização Mundial da Saúde, né, sobre esse quadro. Você vê que o Brasil aí, mais do lado esquerdo, está em vermelho, porque, evidentemente, é considerado pela Organização Mundial da Saúde, isso em dados levantados no ano passado, está para sair agora, né? Não sei se por conta dessa questão da pandemia atrasou um pouquinho, mas normalmente são dados que saem em maio, essas informações, mas o Brasil é considerado no mundo o país com o maior número de pessoas com ansiedade. A gente está falando dos números que o Stefinho mencionou aí, de quase 19 milhões de pessoas com ansiedade, cerca de 9,3% da população é acometida desse mal, e por conta disso requer alguns cuidados que a gente precisa entender, e é isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui com vocês. Nesse PowerPoint que está aí na tela, essa questão da ansiedade é muito mais comum do que necessariamente a gente imagina. Então, só para vocês entenderem, 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental. 33% da população mundial sofre de ansiedade. A gente está falando de 700 milhões de pessoas. A depressão afeta cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, e a gente está falando aí de um percentual que beira 17%. São mais de 80 mil brasileiros afastados no trabalho por conta de depressão. A depressão é a principal causa de afastamento do trabalho no mundo, e até o final de 2020 ela vai se tornar a doença que mais afasta trabalhadores no Brasil. E aí a gente está falando de que você pode, de repente, porque foi extrair um dente, você pode, de repente, um dia acordar mal por qualquer outro problema e faltar no trabalho por conta disso. A depressão, até o final desse ano, ela vai se tornar a doença mais incapacitante do Brasil, de afastamento de trabalho. E aí, quando a gente olha para São Paulo é a cidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, com o maior número de incidência de transtornos mentais do mundo. Estou falando de quase 30% da população de São Paulo é afetada por algum distúrbio mental, por alguma doença mental. E a ansiedade, entre todas as doenças mentais, é a mais comum e afeta 19, quase 20% de todos os paulistanos.
são dados extraídos do INSS, da Organização Mundial da Saúde, falando especificamente da nossa cidade. Então, essa é uma realidade minha e sua. Na verdade, até antes de falar disso, deixa eu voltar uma tela aqui para fazer uma associação. A gente está falando de ansiedade, eu falei um pouquinho de depressão aqui. Jamil. Pois não. Vai falar? Tá me ouvindo? Pode falar? Tem algumas pessoas para entrar, eu preciso admitir. Estou admitindo aqui, Bruno. Beleza, O que não? Oxe. Não. Fala! Oxe, foi. Que? Na frente dos amigos você fala uma coisa. Pessoal, desliga o Rafael, microfone aí, por favor. Ok. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Teoricamente, né, a depressão e a ansiedade andam de mãos dadas. Não necessariamente alguém que tem ansiedade desenvolve um quadro de depressão. E a gente vai falar um pouquinho dos sintomas de ansiedade lá na frente, e alguns sintomas de ansiedade também são considerados sintomas de depressão. E aí, às vezes, a gente precisa saber identificar o que desses sintomas é propriamente da ansiedade, o que é propriamente da depressão, e quando, eventualmente, a pessoa está com os dois problemas, o que é desses problemas que está afetando essas pessoas, né? Então, essa questão da ansiedade e da depressão, a gente pode resumir de maneira básica e simplória da seguinte maneira. Depressão é o excesso do passado. Então, tudo aquilo que me incomoda de coisas que aconteceram excessivamente torna-se depressão. E tudo aquilo que me aflige em relação ao futuro torna-se ansiedade. Então, a ansiedade, ela é, de alguma maneira, para mim e para você, um instrumento que nos paralisa em relação ao tempo, ela nos incapacita em relação ao tempo. E aí, me permita fazer uma consideração que eu faço muito comumente no meu consultório com os pacientes que eu atendo. A primeira delas, o que você e eu podemos resolver do futuro, falando especificamente de ansiedade? Nada. Eu tive um sócio, quando tive uma empresa, né, na época estava aí com vocês, e ele dizia uma frase que era muito significativa. Ele falava assim: Jamil, o que não tem solução, solucionado está. Ou seja, se a gente não tem o que fazer para resolver, não tem por que se preocupar com aquilo que a gente não pode resolver. E, normalmente, aquilo que está no futuro e que depende de um tempo para ser resolvido, você não pode resolver agora. Eu posso, é verdade, planejar, eu posso me organizar, eu posso trabalhar de maneira a fazer com que o meu futuro aconteça de forma facilitada, organizada, mas se há algum problema que apenas o futuro me permitirá resolver, me preocupar com esse problema faz com que eu fique paralisado no tempo e me impede de viver o presente. E é esse o problema da ansiedade. As pessoas que estão excessivamente ansiosas, elas se paralisam no tempo de tal forma que elas não conseguem fazer mais nada no tempo presente. A ansiedade, só para que todos nós entendamos, ela é normal. Todo mundo tem um grau de ansiedade. O problema da ansiedade não é estar ansioso, é ser ansioso. Então, eu estou ansioso com a prova que eu vou fazer amanhã. Eu estou ansioso porque eu tenho uma entrevista de emprego na segunda-feira. Eu estou ansioso porque eu vou fazer uma palestra, porque eu vou pregar, porque eu vou cantar. Estar ansioso não é um problema. Ser ansioso é um problema. E a diferença entre estar ansioso e ser ansioso está no fato do controle. Quando eu controlo a ansiedade, ok. Quando a ansiedade me controla, me congelando, impedindo que eu viva, impedindo que eu siga, aí a ansiedade é, para mim, um problema que eu preciso cuidar, que eu preciso administrar, porque ela está escorregando entre minhas mãos e me impedindo de viver, como eu dizia para vocês, aquilo que é o tempo presente. Por essa razão, os cuidados que eu preciso tomar. E aí, quando a gente fala um pouquinho de ansiedade, só para a gente poder tentar definir de uma maneira muito, muito clara, o mundo ansioso que nós vivemos hoje, ou o número excessivo de pessoas ansiosas que nós temos no mundo hoje, sobretudo no estado de São
Paulo, aqui na nossa região, é porque o mundo está muito acelerado. E nós estamos tão acelerados quanto o mundo. A tecnologia, por exemplo, é algo que nos permite estar o tempo inteiro acelerado. Eu vou voltar aqui há alguns bons anos, na época que eu tinha cabelo, inclusive, né? Me lembro a primeira vez que eu fui nomeado diretor JA em Helena Maria. E aí, na época que eu fui nomeado diretor JA, diferente de hoje, não era todo mundo que tinha telefone, eu mesmo, na minha casa, não tinha telefone. E eu me lembro que eu tinha que marcar uma reunião, e olha, parece um absurdo, né, o que eu vou dizer agora. Eu saí dali, fui lá na Capelinha, naquele correio que tem ali na Capelinha, eu mandei um telegrama para toda a minha equipe, para convocar a minha equipe por telegrama, para que todos estivessem numa sexta-feira à noite na igreja para a gente fazer o planejamento do culto jovem ao longo daquele ano. Eu repito, foi a primeira vez que eu fui nomeado diretor JA. Né? A Adriana estava na minha equipe, se eu não me engano, a Adelaine, eu não me lembro, acho que a Adelaine não, porque a Adelaine na época ainda era mais novinha, então acho que a Adelaine não, mas a Adriana, irmã dela, a irmã do Adilson aí, estava na equipe, todo mundo conhece. O fato é que hoje eu estou aqui com o meu celular na mão, preciso falar com o Stefinho. Eu pego o celular e mando a mensagem. E aí eu fico olhando lá pelo WhatsApp a mensagem ser entregue, saindo de um pontinho para 2, e fico desesperado quando ela não muda de cor, do cinzinha para o azul, porque o Stefinho não viu. E alguns ficam colocando aquele monte de interrogação, tipo, e aí, não vai responder? E aí, cadê você? Porque a pessoa nem se liga, às vezes, que essa mensagem foi enviada meia-noite, 1, 2, 3, 4 horas da manhã. E a gente quer que as pessoas imediatamente nos respondam aquilo que a gente quer. Me lembro, quando criança, e isso não é distante da realidade de alguns de vocês, quando precisava fazer um trabalho na escola, perdão, a gente ia para a biblioteca, perdão, e lá na biblioteca o que a gente fazia era consultar um livro. Tinha horário, eu só podia ir num determinado horário, no final de semana não tinha acesso, se eu não tivesse uma boa enciclopédia em casa, eu não conseguia fazer aquele trabalho tinha que esperar, mas diferente disso hoje no nosso mundo, é o que a gente chama de dar um Google. Eu vou lá, aperto um aplicativo, o dedo num aplicativo do meu celular, pergunto para ele, a resposta vem pronta. E esse imediatismo tem feito cada vez mais com que as pessoas fiquem desesperadas, sempre pensando no futuro, naquilo que vai acontecer, tentando antecipar, tentando ganhar tempo. Aí vem aquela frase, né, a célebre frase, tempo é dinheiro, então eu não posso perder tempo, eu tenho que sempre aproveitar tudo que eu tenho para poder fazer as coisas, antecipar as coisas, conquistar as coisas. E aí eu repito, à medida em que eu me prendo no futuro, eu deixo de viver o presente. Algumas pessoas fazem isso conscientemente, outras nem tanto. E daí, eu repito, a ansiedade é um problema. E porque a ansiedade é um problema, algumas coisas precisam ser cuidadas. Então, por exemplo, tem aí a questão das incertezas. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu tenho dito para algumas pessoas, nas mais diversas lives que eu tenho participado, todo final de semana, 2, 3 lives, eu tenho dito para as pessoas que a única certeza que a gente tem nesse momento é que a gente não tem certeza de nada, porque tudo é dúvida nesse momento. Quem não está empregado não sabe quando vai ter uma oportunidade. Quem está empregado não sabe se vai chegar na segunda-feira no trabalho e se vai estar empregado. E se sair no final do dia empregado, não sabe se no dia seguinte estará. E aí a gente fica esse tempo todo, né, nessa angústia, nesse sofrimento, nessa preocupação de tentar fazer com que as coisas aconteçam, nessa ansiedade de fazer com que as coisas aconteçam, de tal forma que as incertezas começam a incomodar, porque o ser humano precisa de segurança, que, em outras palavras, também é estabilidade. Diante da necessidade dessa estabilidade, se eu não estou seguro daquilo que eu vou fazer, isso passa a virar para mim um problema. E aí, a ansiedade, de uma forma geral, ela não escolhe sexo. Embora as mulheres, hoje, elas são, segundo as estatísticas, né, um número pouca coisa maior do que os homens nesta estatística de percentual de pessoas ansiosas no Brasil e no mundo. As mulheres, elas têm uma
pequena vantagem, se a gente pode chamar assim, é um número um pouquinho maior do que os homens em relação a isso. Mas é um problema que acomete a mim e a você, não importa qual seja o nosso sexo. E daí a necessidade da gente poder entender algumas coisas. Uma outra situação ligada à ansiedade. A ansiedade, ela não escolhe idade. Só para você ter uma ideia, já há algumas estatísticas que comprovam, alguns estudos que comprovam que crianças entre 6 e 7 anos estão ansiosas. Essa nova geração, né? Essa geração que busca o tempo inteiro estar conectada, que já nasceu conectada, e aí diferente, por exemplo, da minha geração, que cresceu com o desenvolvimento da tecnologia, esta geração hoje, ela pergunta, pai, mãe, como é que vocês viviam sem celular, sem internet, sem computador? Como se viver sem celular, internet, computador fosse a coisa mais absurda do mundo, ou quase que impossível, mas para eles as facilidades que essas tecnologias oferecem são tão grandes que eles estão ali nesse desespero. Não vai longe. Eu me lembro que o primeiro computador que eu comprei, na verdade, a primeira vez que eu conectei na internet, precisava de um provedor de acesso, que você tinha que assinar. O Luciano é mestre nisso aí, né? A gente tinha que assinar, e eu assinei AOL, América Online. E aí você pagava para acessar aquele provedor, e você conectava a linha de telefone da tua casa no computador, e quando você ia acessar a internet, ou você fazia isso, ou você usava o telefone. As duas coisas juntas não davam. E ai de quem tentasse fazer um download, por exemplo, demorava horas. Eu me lembro de uma vez que eu tentei baixar um joguinho no meu computador, um demonstrativo de um jogo, e passou a noite inteira para baixar aquele jogo. No dia seguinte de manhã entrou uma ligação, faltava 8% para o jogo concluir. Perdi todo o meu download, porque demorou uma noite inteira para baixar um demo. Hoje a gente clica no celular, e se ele demorar para carregar, a gente fica clicando. E essas crianças, elas já estão nascendo dessa forma. Poxa vida, alguns de nós nem sonhávamos com 100 mega, 500 mega, e olha onde a internet está hoje, e por mais acelerada que a internet seja hoje, alguns de nós a consideram lenta. Por melhores que sejam os computadores que existem hoje, completamente diferentes dos primeiros computadores, alguns de nós, quando clicamos lá e demora para abrir um arquivo, a gente fica desesperado, porque essa ansiedade está o tempo inteiro nos impulsionando para frente. Eu repito, aquele pensamento acelerado. Então, a ansiedade, ela começa para essas crianças desde muito cedo, coisa que no passado recente não acontecia. Agora, esta ansiedade em crianças de baixa idade, né, ela começa a acontecer, e também o estudo ele associa a pais que já têm ou apresentam um grau de ansiedade. Então, há uma relação de pais ansiosos com filhos ansiosos. Então, começa ali com 6, 7 anos, aí na juventude começam os primeiros problemas, no sentido de que, poxa vida, será que eu vou passar do ensino fundamental para o médio? Se eu passar do médio, qual que é a faculdade que eu vou, qual vestibular que eu vou fazer, para qual faculdade, qual curso que eu vou escolher? Aí, de repente, eu na faculdade, eu caminhando para aquela ansiedade de eu preciso trabalhar. Então, o mundo é um mundo ansioso, o mundo é um mundo preocupado. E aí, diante disso, a ansiedade traz algumas consequências. Quando a gente fala do campo físico, né, do corpo propriamente dito, a ansiedade ou o excesso, né, vamos dizer assim, de ansiedade, a ansiedade que te controla, não aquela que você controla, ela causa tensão, dores de cabeça, dores musculares, problemas gástricos e problemas digestivos. Isso é físico, é o que na psicologia a gente chama de somatização. Em outras palavras, né, e nada a ver com a matemática, a somatização é a minha capacidade psicológica de transformar uma dor psicológica em uma dor física, porque o corpo está dizendo assim, ó, já que você não para, já que você não desacelera, já que você não puxa o freio de mão e vive o presente, aproveita as coisas que estão acontecendo agora, então deixa eu te parar. E aí ela cria uma dor, porque esta dor física vai fazer você procurar um médico, vai fazer você procurar um tratamento. E, às vezes, as pessoas vão atrás de um tratamento, vão no médico, e
toma remédio, troca de médico, fazem tratamento por anos e não resolvem o problema, porque a causa daquela dor física não necessariamente está ligado a um problema físico, mas a um problema emocional. Tratado pode dar à pessoa a possibilidade de viver bem e melhor, livre daquela dor, livre daquele sofrimento, livre daquela situação. Outro detalhe importante é que, além das consequências físicas, a ansiedade ela também causa implicações na saúde mental. Entre elas, a falta de concentração, insônia, a falta de memória, irritabilidade. Então, quando a gente olha para esse contexto das dores físicas e das dores mentais, ou das implicações físicas e das implicações mentais que a ansiedade causa, poxa vida, olha quantas coisas acontecem comigo e com você, que a gente às vezes pensa que, falta de memória porque eu estou ficando velho mesmo, e é assim mesmo. É porque eu estou comendo errado, que também é óbvio, vai implicar nisso. É porque eu não cuido do meu corpo, é porque eu não faço exercício físico. Também, tudo isso está implicado. Mas, às vezes, a gente associa isso de uma maneira errada e não dá para aquele problema a devida atenção ou o devido tratamento. E como a gente não cuida daquilo corretamente, eu repito, amplia-se o período de tratamento sem um resultado efetivo, que às vezes, como forma paliativa, pode até diminuir a dor, pode até dar para você uma tranquilidade por algumas horas, por alguns dias ou até semanas, mas porque exatamente você não tratou da causa, não cuidou da razão do porquê que aquela dor está te afetando, aquilo não vai ser solucionado. E com um outro problema, a tendência é que se agrave. Ninguém acorda de manhã desesperadamente ansioso. Você vai se tornando gradativamente mais ansioso. Você vai perdendo gradativamente o controle, de tal forma que chega uma hora que você já não consegue mais processar o agora. Você está o tempo inteiro vivendo o amanhã. Meu Deus, mas o que vai acontecer? E se não acontecer? E se não der certo? E se eu fizer? E se eu não fizer? E aí você fica lá na frente, e esquece de compartilhar, esquece de viver, esquece de aproveitar, e isso causa sofrimento e dor. Eu repito, implicações físicas e implicações mentais. Se a gente falar de insônia, por exemplo, quem de nós aqui hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, não tem esse problema de insônia? E aí não é muito difícil, né? É muito comum. Muito provavelmente, a primeira coisa que você faz ligada à tecnologia, que é uma das causas que, né, provocam a ansiedade. Quem de nós aqui não vai dormir com o celular na cara a noite inteira? Você dorme, o celular cai no peito, cai na cama, e aquilo está lá rodando, e alguns dormem com fone de ouvido, ouvindo tudo que está acontecendo ali, e ao mesmo tempo não está ouvindo mais nada. Aí, no dia seguinte, a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver se entre meia-noite, 4 da manhã, 5 da manhã, que é a hora que a pessoa está acordando, se alguém mandou mensagem, se o mundo mudou, se aconteceu alguma coisa extraordinária, aquela preocupação do que vai acontecer. Daí, a gente precisa ficar atento, a gente precisa cuidar, porque, muito provavelmente, a gente está ansioso. E aí entra a questão, né? É possível se libertar da ansiedade? É possível? É uma pergunta. E a resposta para essa pergunta é, evidentemente, que é possível se libertar da ansiedade. E para que você se liberte da ansiedade, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você precisa de ajuda. Isso é extremamente importante. Eu preciso me entender. É uma pergunta que eu já fiz aí em sermão, em Helena Maria, por exemplo, em diversas igrejas que eu prego, e eu faço essa pergunta muito antes de exercer a profissão de psicólogo, porque foi uma pergunta que eu me fiz em algum momento da vida e que faz muito sentido, quem sou eu? E eu insisto nisso, né? Às vezes, quando você pergunta para uma pessoa quem é você, a pessoa vai dizer, eu sou o Jamil, mas não é o Jamil, isso é seu nome. Eu sou psicólogo. Não, essa aí é a sua profissão, é para o que você estudou. Eu tenho quantos anos? Não, essa daí é a tua idade. Ou seja, quem é você? O autoconhecimento me permite saber quais são os meus limites, até onde meu braço alcança, para que eu possa saber até onde eu posso ir.
se eu passar dali, aquilo vai trazer algumas consequências para mim. Então, esta questão de se libertar da ansiedade, para você que, de repente, olhando lá as questões físicas e as questões mentais, pensou, meu Deus, sou ansioso, estou com ansiedade, e agora, o que eu faço? A pergunta é, né, a resposta para essa pergunta é, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer-se. Isso exige reflexão. Uma segunda coisa ligada à questão espiritual, se não fosse o campo espiritual, não necessariamente eu trataria desse assunto, não nesse ponto, mas a questão espiritual também envolve a minha confiança em Deus. A gente vai tratar disso já mais para o final, daqui a pouquinho. Mas daí, uma vez que eu me conheço, uma vez que eu entendo que eu estou com um problema, aí aqui, o próximo passo é, eu preciso de ajuda. E a ajuda nem sempre é o amigo que está ali, ou o marido, a esposa, o namorado, a namorada, nem sempre. A ajuda, às vezes, necessariamente precisa ser profissional. E eu não estou aqui legislando em causa própria, não é essa a questão. Mas só uma avaliação verdadeira pode determinar se você está ou não ansioso, ou se você é ou não ansioso. Lembra que eu falei, tem diferença de estar ansioso e ser ansioso. E a linha é tênue a ponto de que só essa avaliação pode concluir, de fato, além desses sintomas que eu mencionei aqui, essas consequências da ansiedade que eu mencionei aqui, podem determinar que você é ou não ansioso. Daí, como é que funciona esse tratamento? É importante dizer, psicoterapia é a recomendação e, dependendo do grau, a psiquiatria é necessária. Ou seja, é quando eu preciso que um profissional gabaritado, capacitado, faça uma avaliação com base nesse processo e, a partir dessa avaliação, ele consiga identificar se eu estou ou não ansioso, se eu sou ou não ansioso, e, a partir daí, qual é o grau da minha ansiedade. Só para vocês entenderem, há casos que demoram 4 meses para uma solução e há casos que levam 4 anos para uma solução do problema da ansiedade, do mal da ansiedade. E você já imaginou fazer terapia 4 anos para tratar uma questão, que é a ansiedade? Falando, repito, uma questão, 4 anos. E os casos mais leves, aqueles que a pessoa se identifica com o problema e, de repente, busca uma ajuda e consegue, a partir dessa ajuda, esse tratamento, 4 meses. E aí, dependendo do grau dessa ansiedade, o psicólogo, ele fazendo a identificação, ele vai te recomendar para um psiquiatra, e isso é importante dizer, você pode ir direto no psiquiatra, mas dependendo do grau que o psiquiatra identificar, ele vai te, além de oferecer um ansiolítico, recomendar também um acompanhamento psicológico, e aí você precisa desse acompanhamento psicológico, e dependendo do psicólogo que você vai, do grau, principalmente do grau de problema, do grau da sua ansiedade, talvez só o tratamento psicológico resolva. O ansiolítico, ele é ruim. O ansiolítico, como qualquer problema, como qualquer remédio desses de tarja preta, ele causa algumas consequências. E quando é que o médico psiquiatra ele receita um ansiolítico? Quando ele entende que as consequências de tomar aquele remédio são menores do que as consequências da doença em si, ou seja, da ansiedade. Então, se aquela ansiedade está impedindo você de viver o mundo, para que você retome o controle da sua vida, o médico vai te dar aquele comprimidinho que vai fazer com que você retome esse controle, mas que, por consequência disso, perca algumas outras coisas. E aí é pôr na balança mesmo. O que pesa mais? Tomar o remédio e perder isso ou continuar perdendo o controle e seguir dessa maneira? Eu repito, insisto, essa é a avaliação que existem vários hoje, né? Vários nomes. Eu não quero falar de nome aqui para não dar ideia para ninguém, até porque aqui a gente não está fechando diagnóstico, e nem é uma consulta, e embora a gente coloque algumas características que talvez você possa reconhecer em si, eu insisto, isso não é um diagnóstico, esse diagnóstico precisa de uma avaliação, essa avaliação não é feita especificamente em 1, 2 conversas, e minimamente, como eu mencionei,
pode levar até 4 meses para você retomar o controle da sua vida. E aí entra uma outra questão aqui. Assim como a depressão e a ansiedade são problemas que não necessariamente têm uma cura. E aí me permita esclarecer isso para você falar, meu Deus, então estou perdido, eu sou depressivo, eu sou ansioso e o mundo acabou para mim. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que a pessoa, uma vez depressiva, diagnosticada, devidamente diagnosticada com depressão e ou com ansiedade, essa pessoa vai conseguir, através de um tratamento, através de medicamento, dependendo do grau desse problema, retomar o controle da vida. E aí lembra que eu falei lá, para quem chegou depois aqui, retomando, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Então, eu vou, através desse tratamento, retomar o controle da minha vida. Só que agora eu preciso ficar alerta aos sinais, porque a qualquer momento eu posso voltar para a depressão, eu posso voltar para a ansiedade, perdendo o controle da minha vida. Então, eu me torno um independente emocional de mim mesmo, do ponto de vista de que isso aqui me faz mal, isso aqui não me faz bem, isso aqui me dá tal resultado ou me faz manifestar tal comportamento. Então, eu preciso evitar ou eu preciso fazer. Agora, lembra que eu falei do autoconhecimento? É com o processo terapêutico que você consegue se conhecer a tal ponto de conseguir identificar aquilo que te incomoda, aquilo que te tira o sono, aquilo que te atrapalha, a maneira, os mecanismos que você precisa utilizar para ter o controle e, a partir de ter o controle, cuidar desse processo continuamente para que você não volte a ser ansioso ou não volte a ser depressivo. Tá claro? Seguindo aqui, já partindo para o final, mudando aqui a tela, eu quero compartilhar com vocês 2 textos, e aí acho que a gente vai abrir um pouquinho para perguntas e respostas. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas comentando, eu não li ainda se é pergunta ou não, mas só para a gente poder entender, Filipenses, aliás, perdão, antes, Pedro capítulo 5, o verso 7, diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é um texto de decoreba, né? Colocamos isso aqui, voltou? Não? E agora? Voltou? Não? Continua sem? Deixa eu tirar o fone de ouvido. Está me ouvindo? Agora sim. Então tá bom. Vou sem fone de ouvido, tá? Qualquer coisa me dá um toque aí. Obrigado, Stefinho. Ó, esse texto de 1 Pedro 5, verso 7, ele fala dessa segurança que nós precisamos ter, que é extremamente importante. E essa segurança advém do Senhor. Deus, e algumas pessoas, eu já ouvi muito isso, né? Isso, na verdade, já foi preconceito muito maior na igreja, de uma forma geral, ainda é na sociedade também, de uma forma geral, e para algumas pessoas, independentemente de igreja ou não, essa coisa de que doença mental é frescura. Isso aí a pessoa está querendo chamar atenção. Algumas pessoas classificam dessa maneira e algumas pessoas ligadas à religião dizem assim, isso é falta de Deus. A pessoa só é depressiva porque não tem Deus, ou a pessoa só é ansiosa porque ela não tem Deus, porque se confiasse em Deus, se fosse cristão verdadeiro, não sentia isso. Então, a Bíblia está demonstrando de que existe sim a possibilidade de nós estarmos e sermos ansiosos, mas ao mesmo tempo em que ela fala dessa ansiedade, ela fala da necessidade que nós temos de lançar essa ansiedade ao Senhor, para confiar nele, do cuidado que ele tem para cada um de nós e por cada um de nós. E aí entra aqui um detalhe extremamente importante e valioso para poder apresentar para vocês. Quando o texto fala assim, lançar, imagina, pensa com você. Se você tivesse que lançar uma bola para mim, você está jogando de vôlei, está jogando futebol, vai lançar uma bola. Você lança uma bola com a mão mole, devagar, não. Você vai empregar uma força nesse processo. Então, lançar sobre Deus a sua ansiedade requer de mim e de você um movimento. Às vezes, dependendo do grau da sua ansiedade, você está incapacitado de fazer. Então, ter a consciência de que eu preciso confiar em Deus é a segurança de que eu necessito para depositar nele os problemas que eu tenho, as preocupações que eu tenho, os planos e projetos que eu tenho, a fim de que ele conduza a minha vida. De novo, lembra que eu mencionei para vocês que a única certeza que
nós temos nesse momento é que nós não temos certeza de absolutamente nada. Então, exatamente porque nós estamos num momento incerto do tempo presente, a gente precisa confiar em Deus, de que, mesmo perdendo o emprego, Ele está cuidando de mim. Mesmo enfermo, Ele está cuidando de mim. Ainda que aparentemente o pior aconteça, Ele está cuidando de mim. Lembra que há um outro texto bíblico que fala assim, em tudo dai graças. E em tudo dai graças significa também agradecer a Deus, inclusive por conta das dificuldades que a gente passa. Porque a gente também cresce na dificuldade. O fogo refina o cristão. As provas refinam o cristão. Então, esse momento de dificuldade que você está passando, talvez seja uma forma que Deus esteja utilizando para te aperfeiçoar enquanto cristão. Eu preciso lembrar para você, Deus ele pode impedir que todos nós tenhamos problemas. Mas muito mais do que impedir que nós tenhamos problemas, Deus ele está presente conosco em todos os problemas, ou seja, Ele pode nos ajudar no problema. Então, isso não significa dizer que eu não vou ter problema porque eu sou cristão. Eu sou cristão agora, eu não vou ter mais problema de saúde, de emprego, de alimentação. Não, nada disso. Ao contrário disso. A gente precisa ter consciência de que, estando com problema, porque eu confio em Deus, Ele tem cuidado de mim. Aí entra o verso de Filipenses 4, o verso 6. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, o smartphone, enfim, fica à vontade. Mas Filipenses, o capítulo 4, o verso 6, diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha que coisa especialmente importante aqui no texto, né? Está dizendo assim, ó, não se preocupe, Deus está no controle. E a única coisa que você pode controlar nesse momento é a tua capacidade de reconhecer em Deus aquilo que Ele pode fazer por você. Então, dirija-se ao Senhor em oração e peça para Ele que Ele te ajuda naquilo que é necessário ser ajudado diante das suas fraquezas, diante das suas debilidades, diante das suas faltas e, sobretudo, diante das suas ansiedades. Porque, insisto, Pedro 5, 7, Ele tem cuidado de você. E aí, para a gente partir para as perguntas definitivamente, eu tenho dito isso para alguns dos meus pacientes e vou compartilhar para vocês aqui. A gente não controla o tempo. Deus é o Senhor do tempo. E o tempo para Deus é tão importante que Ele reservou um tempo para santificar esse momento para que a gente pudesse adorá-lo. É o sábado, você conhece isso, eu também conheço, e a gente faz isso sempre com a graça de Deus. Agora, pensa no seguinte, ó, se eu não posso controlar o passado e eu não posso controlar o futuro, e eu estou falando de depressão, o excesso passado, a ansiedade, o excesso de futuro, qual é o único tempo que eu consigo controlar na minha vida? É o presente. E por isso o nome é presente, porque é uma graça divina para mim e para você. Então, se eu posso controlar o agora, por que me prender no passado ou me prender no futuro? E o tempo, ele é tão especialmente importante que a gente pode dividi-lo em 3 momentos distintos. E aí, com isso, eu concluo, Stefinho. Primeira coisa, existem tempos de felicidade, momentos de felicidade no tempo. Momentos de felicidade. Existem momentos ruins. Existem momentos difíceis. E aí eu repito, nos momentos de felicidade, é uma convicção que você e eu precisamos ter de que aquilo que nós fizemos, aquela decisão, aquela escolha, aquela ação, foi acertada. E por isso nós estamos felizes. Nós aqui, quantas vezes fomos felizes juntos em diversas atividades que nós fizemos aí na igreja, no pátio da igreja, no quadro, na quadra da igreja, na casa de alguns de vocês ou de alguns de nós, né? Eu me lembro, e eu vou para o saudosismo, a Dilson e a Adelaine está aí, vou entregar a nossa idade para o povo, né? Não que isso faça muita diferença, mas o primeiro videocassete que alguém teve em Helena Maria foi o tio Zé, pai da Adelaine e do Adilson. E eu me lembro que terminava o JA no sábado à noite, a gente ia tudo para a casa do tio Zé comer pipoca,
fazia vaquinha para comprar lanche para assistir um filme na casa do tio Zé. Tantos momentos felizes. Eu insisto, esses momentos, eles nos reforçam que nossas decisões, nossas escolhas e nossas ações foram acertadas. Aí vem os momentos ruins. Momentos ruins, a gente deve encarar esses momentos sempre do ponto de vista de que minhas escolhas foram erradas. Aquilo que eu fiz não me levou por um bom caminho. A consequência daquilo que eu falei me trouxe algumas dores de cabeça. Então, eu preciso cuidar mais com o que eu falo, com quem ando, o que eu faço. Às vezes, é verdade, os momentos ruins não são uma escolha minha ou sua. Aí entra uma outra questão que a gente pode falar um outro dia. A forma como os outros se relacionam comigo e implicam na minha vida é uma escolha minha. O peso que eu dou para o que as pessoas fazem comigo é uma escolha minha. Mas, como eu disse, não é o caso agora. E para definitivamente terminar, depois de entender que os momentos felizes são as minhas escolhas acertadas, que os momentos ruins são as minhas escolhas erradas, os momentos difíceis são quando nós entendemos o quanto Deus está nos tornando capazes de suportar. A gente só sabe o tamanho da pressão que a gente consegue aguentar se a gente passar por pressão. Algumas pessoas menos, outras mais, algumas suportam mais, outras menos, alguns toleram mais, outros menos, mas os momentos difíceis, e nos momentos difíceis, também é necessário dar graças ao Senhor, porque graças a Ele nós estamos sendo testados, inclusive para provar a nossa fé, a nossa capacidade, o nosso relacionamento com Deus. Daí, então, meus amigos, precisamos confiar no Senhor. Porque, independentemente do momento que nós estejamos vivendo, seja ele bom, ruim ou difícil, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos viver o agora. E se você, por qualquer razão, está preso no futuro ou preso no passado, e no nosso contexto aqui, mais especificamente, no futuro, que é a ansiedade, peça a Deus, em oração, conforme o texto de Filipenses 4:6, que Ele pode atender a sua oração e, atendendo a sua oração, dar a você a possibilidade de libertar-se daquilo que te incomoda, daquilo que é ruim, daquilo que te machuca, daquilo que causa algum desconforto para a sua vida. Deixando aí na tela por um segundo o meu contato, e se alguém precisar de alguma conversa além dessa, eu me coloco à disposição. Sempre fiz isso, vocês me conhecem, sabem disso. Mas seguindo aqui, então, enfim, teoricamente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fico aí à disposição para que, eventualmente, quiserem fazer alguma pergunta, seguimos com o segundo momento de pergunta. Eu vou chamar a Larissa agora, que ela irá, então, conduzir esse momento de nós teremos de perguntas e respostas. Caso você tenha alguma pergunta, ou você pode colocar tanto no chat, para que a gente possa ler e fazer pergunta, ou se manifestando, levantando a mão, ligando o microfone, pedindo licença, para que a gente possa, então, dar o espaço para a sua pergunta, tá bom? Então, chamando a Larissa. Estafinho. Oi. Pode começar, Larissa. Pode falar, Gonçalves. Tem alguma dúvida? Falou, eu passei por uma experiência dessa. Não no caso da depressão, mas no caso da ansiedade. E ansiedade é uma coisa que você acorda de um dia para o outro e fala, estou ansioso. É uma coisa que você carrega. Acho que não estamos te escutando, Gonçalves. Toda, você com costumes, que lá na frente esse problema é desencadeado, que foi o meu caso. E é uma coisa que quando chega a esse ponto, você acaba o quê? Tendo que procurar ajuda profissional, que foi o meu caso. E eu fiquei um ano e 8 meses tomando remédio por essa questão da ansiedade.
Então, é uma coisa que nós, que estamos saudáveis neste momento, devemos cuidar e tratar, porque é uma coisa que quando você tem, você perde até o controle da realidade, porque você pensa mil. Era esse ponto que eu queria deixar. Algumas coisas cortaram aqui, mas só para você entender, né? É bem isso que você falou agora no finalzinho, confirmando que a gente perde o controle mesmo. E isso não te torna menos capaz do que qualquer outra pessoa. Mais do que perder o controle, é importante que você reconheça que não está controlando e busque ajuda. Existem casos de pessoas que tiveram ansiedade ou depressão que se curaram sozinhas? Não existe. Dizer que isso é uma mentira, né? Foge da realidade. Mas a ajuda profissional, a ajuda técnica, permite a você que consiga esse autoconhecimento muito mais fácil, automaticamente resultados mais objetivos. É uma coisa que eu também falo sempre para os meus pacientes no consultório. Existem várias abordagens da psicologia, diversas delas. E cada uma das abordagens ela trabalha a partir de um princípio, de uma ideia, todas elas oriundas de Freud, discordando de alguns pontos ou acrescentando outros novos pontos. O fato é que algumas abordagens da psicologia ignoram o passado, tratam o presente. Uma delas, que hoje está na moda, é a psicologia comportamental. E aí eu digo moda, não é porque é ruim ou não, mas é porque hoje, a maioria dos psicólogos que se formam agora estão indo para a linha comportamental, porque ela, de alguma maneira, para alguns casos, tem um resultado mais objetivo, mais rápido, mais preciso. Mas o fato é que ela ignora completamente o passado. Eu insisto, tem resultados? Tem. Dá sucesso? Dá. Mas algumas áreas da psicologia vão tentar entender a raiz do seu problema para que você corrija o problema na raiz e, a partir daí, evite que esse problema afete o presente e o teu futuro. Então, tudo passa pelo autoconhecimento que eu dizia lá atrás, Gonçalves. E daí a importância de você se conhecer, saber que está com um problema e buscar ajuda para resolver. Larissa, se você quiser seguir aí, fica à vontade. Tá, ok, Jamil. Uma das perguntas que fizeram aqui tá escrito bem assim. Como nós, não tendo habilidades para tratar as pessoas que estão sofrendo de ansiedade, podemos ajudar a tranquilizar essas pessoas? E também, como identificar pessoas que estão sofrendo ansiedade? Tá bom. Boa pergunta. Primeiro, eu vou começar pela segunda parte da pergunta. Eu entendo que, enquanto não profissionais, não compete a mim e a você identificar os sinais que essa pessoa está apresentando a ponto de pedir a ajuda por ela ou dizer para ela que ela está com problema. Existe uma pandemia que a gente vive há muitos anos que a gente não considera. Me permita compartilhar essa ideia com você, ver se faz sentido, você tem todo o direito de discordar de mim. Mas essa pandemia é a pandemia do diagnóstico. Tanto eu quanto você temos, de uma maneira assim, às vezes muito apropriada, a mania de diagnosticar as pessoas. Fulano é depressivo, fulano é ansioso, fulano está surtado, fulano não sei o quê. A gente fica dando diagnóstico. Existe uma necessidade no ser humano de rotular as pessoas. Então, para que eu classifique as pessoas, eu olho para elas e digo, aquele lá é aquilo, aquela lá é aquilo outro. Então, essa pandemia de diagnóstico é um problema para a sociedade, porque quem dá diagnóstico é quem estudou para fazê-lo. Aí, nesse caso específico que nós estamos tratando aqui, você precisa de um psicólogo, uma psicóloga, você precisa de um médico, psiquiatra. A gente não
ficar buscando na internet. E isso acontece diversas vezes comigo no meu consultório. A pessoa senta na minha frente e fala assim, Jamil, eu estou com depressão. Ah, por quê? Ah, porque eu li na internet e fala que eu tenho isso, quem tem depressão é isso, eu tenho tudo isso. Calma aí, vamos fazer um diagnóstico. Esses dias mesmo, eu recebi, na verdade, virtualmente, porque eu estou atendendo de casa agora, né, atendendo online por conta da pandemia, não estou atendendo no consultório, mas eu falo meu consultório, porque não deixa de ser. Eu recebi 2 pais preocupadíssimos com a filha. Jamil, minha filha está com depressão, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí a gente faz a anamnese, a gente faz aquela entrevista inicial com os pais para poder identificar o que está acontecendo, depois a gente vai falar com a criança ou com o adolescente. Bom, moral da história, 2 meses, 1 mês e meio depois que eu comecei a atender essa criança, eu chamei os pais para poder dar um feedback para eles do acompanhamento psicológico dessa garota. E ela não tinha depressão. O que ela tinha só era uma visão de mundo equivocada. A partir desta visão de mundo, ela entendia que não estava recebendo amor e carinho dos pais como deveria receber e faltava dos pais apenas alguns pequenos ajustes para compreender melhor a filha e começar a tratar melhor a filha. Pronto, resolveu o problema. Aí, indo para a sua primeira pergunta, e essa sim é importante, o que fazer para ajudar as pessoas que são diagnosticadas com ansiedade? Ontem, né, alguns de vocês acompanham minhas redes sociais, eu sempre falei isso para vocês, minhas redes sociais são para publicar coisas que agreguem, que se não for para agregar, eu não publico. Então, na minha página, não é no meu perfil, embora eu compartilhe no meu perfil, mas na minha página de Facebook e na minha página do Instagram, eu coloco todo dia lá uma frase, uma mensagem, uma ideia de um insight que, às vezes, atendendo meus pacientes, ou às vezes até de leituras, estudos que eu faço e tenho feito, eu compartilho lá. E ontem, despropositadamente, era dia do abraço, e eu já tinha programado, porque minhas publicações são programadas para frente. Eu tinha programado uma publicação que responde a sua pergunta, Larissa. A publicação é a seguinte. A gente fica preocupado em dizer, né? A gente quer falar. O Gerson, por exemplo, está aí com a gente, né? Não sei se você está em Arthur Nogueira, se está aqui em Osasco, mas o Gerson, ele vira para mim e fala assim, Jamil, eu estou com um problema, cara, me ajuda. Aí eu tenho aquela necessidade de ter que falar para ele, de dar opinião, de sugerir, não faça isso, faça aquilo. E, às vezes, quando uma pessoa levanta a mão e pede ajuda, a única coisa que ela quer fazer com você é desabafar. E isso acontece muito também no meu consultório. Às vezes eu atendo as pessoas, a pessoa entra no consultório desesperadamente chorando, que os primeiros 5, 10 minutos da sessão mal consegue falar. E aí, daqui a pouco, à medida que ela começa a falar, e ela vai falando, e vai desabafando, e vai jogando para fora tudo aquilo que incomoda, de repente, do nada, a pessoa está sorrindo. Não é pelo que eu disse, mas é só pelo simples fato de ter dado a ela ouvidos. E aí entra a dica. Ouvidos sem julgamento, porque lá no meu consultório, eu não julgo. No meu consultório, eu não julgo. Eu não estou lá para dizer que a pessoa está certa ou que a pessoa está errada. Eu não estou lá para dizer para ela, também, se você não tivesse feito isso, tá vendo? Você teria evitado isso. Eu não estou lá. A minha escuta é uma escuta despropositada no sentido de opinar. Então, eu ouço, eu acolho aquela pessoa e, às vezes, no final, graças a Deus, eu posso fazer isso no meu consultório, sobretudo com as pessoas que me permitem fazê-lo. Às vezes, eu faço uma oração depois de 50 minutos de sessão. Às vezes, depois de uma oração, a pessoa está ali, coraçãozinho apertado, eu só estendo a mão, ofereço um abraço. E aquele abraço, aquele acolhimento, aquela oração, era só o que a pessoa precisava, além do direito de ter a possibilidade de falar sem ser julgada. Se você quer ajudar alguém que está com depressão, se disponha. E aí eu dizia na minha publicação de ontem, quando te faltar palavras, um abraço basta. E às vezes o que a pessoa só precisa é disso, um abraço. Perfeito, Jamil. A próxima pergunta que fizeram é como controlar a ansiedade de uma criança? Bom, eu vou ter que ser objetivo na minha resposta. Tira o celular dela, tira a tecnologia dela. E aí, quando eu digo tirar, eu não estou sendo radical. Não dê. Porque esse é o mundo dela. Esta é a realidade dela. O que, na verdade, precisa acontecer é que ela tem que aprender a controlar esses equipamentos e não ser controladas por esses equipamentos. Essa semana rodou aí um vídeo que no Facebook, acho que muitos de vocês viram, uma menina fazendo terrorismo no avião
por conta da mãe que não queria dar o celular para ela, porque ela não estava esperando o avião decolar para pôr o celular no modo avião para botar o joguinho para ela, ou o celular na mão dela. E eu não estou falando de uma criança de 6, 7 anos, igual aquele menininho do brócolis lá, daquela propaganda que a gente tinha antiga. Era um adolescente, seus 13, 14 anos de idade. Ela fazendo terrorismo no avião, porque a mãe não deu o celular para ela. Então, eu insisto, ajudar uma criança, tira o excesso de dispositivos eletrônicos que permitam com que ela receba essa quantidade exagerada de informação. Assim, ó, um celular, uma ferramentinha dessa pequenininha aqui, ó, ela tem tanta tecnologia ou mais do que a nave que levou o foguete espacial que levou o homem para a Lua. Hoje, o nosso mundo tem um problema muito grande. Não é falta de informação, é excesso de informação. E as crianças, elas recebem muito mais informação do que nós, talvez, tenhamos recebido durante nossa vida toda enquanto adultos, alguns de nós aqui, ou dos nossos pais, talvez. Mas o problema não é a quantidade de informação, o problema é saber como utilizar essa informação. Por isso, eu recomendo. Quer ajudar? Controle o tempo de uso de tecnologia. A próxima pergunta que estão fazendo aqui é como uma pessoa ansiosa, pensamentos com fins ruins, trágicos com relação ao futuro, e quando você vê, já gastou o tempão do seu dia com aqueles pensamentos. Okay. É comum a pessoa ansiosa ter pensamentos com fins ruins, trágicos com relação ao futuro. Sim, isso também é muito comum. Alguns, o texto de Provérbios, agora me fugiu da mente aqui, Provérbios 27, 12, bom, enfim, me fugiu, é Provérbios, isso eu posso afirmar para vocês. Provérbios diz assim, ó, aquilo que imagina a sua alma é. Bom, se a gente vai olhar a primeira parte do texto, o texto está falando que aquilo que eu penso sobre o Tiago é o que o Tiago é. Então, eu falo assim, o Tiago é meu amigão, Tiago é gente boa demais, eu gosto do Tiago é meu irmão, o Tiago pode fazer um terror com você. Eu acho que o Tiago é uma pessoa maravilhosa. Então, mesmo que você venha dizer para mim qualquer coisa contra o Tiago sempre vai ser para mim aquela pessoa perfeita. Eu não quero entrar na polêmica, mas eu vou dizer assim para vocês. É o que acontece hoje, por exemplo, com Lula e Bolsonaro, vai para resumir. Tem gente que, depois de tudo que eles fazem ou fizeram, acha que não o Bolsonaro, não o Lula, defende com unhas e dentes. Aquilo que eu penso acerca da pessoa, diz o texto bíblico, assim ela é. Se o texto me permite imaginar o que você é e você é aquilo que eu imagino, eu também me permito entender desse texto de que aquilo que eu penso acerca de mim faz de mim ser o que eu sou ou quem eu sou. Aí lembra daquela primeira pergunta que eu fiz? Quem é você? Muitos de nós temos, por uma série de razões, algumas delas naquilo que a psicologia chama de ganho secundário, aquele desejo de ser o coitadinho, porque quando eu sou coitadinho, eu tenho a atenção das pessoas, eu tenho o amor das pessoas, então eu sofro para que depois do meu sofrimento eu seja bonificado. Ele entende que porque tem alguém cuidando, porque tem alguém olhando, porque tem alguém dando atenção, dando amor, ele está ganhando amor, e para ganhar amor ele precisa ser o coitadinho, então ele acha que tudo de errado no mundo acontece com ele. Eu insisto, aquilo que imagina a sua alma, assim é. Aí eu vou para Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz o que para mim e para você? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que experimentais quais seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Quando o texto de Paulo está dizendo assim, ó, transformai-vos pela renovação da sua mente, Paulo está chamando a mim e a você, fazendo um convite para mim e para você de que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Então, ao ponto da sua pergunta, se você quer parar de sofrer com pensamentos negativos, não tem outra coisa que você possa fazer que não mudar a sua forma de pensar. Se você mudar a sua forma de pensar acerca do mundo, automaticamente você vai experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. É assim que funciona. Vou lembrar daquela hieninha sempre. Essa hieninha aqui é só da época dos tiozinhos. Como só eu sou tiozinho aqui, mais ninguém, vou lembrar para vocês o que a hieninha dizia. Ó dias, ó céus,
ó azar. Até quando tudo estava bom, ela reclamava. Tem gente que enxerga o mundo assim, é o negativo, tudo é ruim. Até quando está bom, olha, sol demais, hoje vai queimar. Tudo é ruim. Então, por conta disso, eu repito, eu preciso mudar a minha forma de pensar acerca de mim mesmo, porque aquilo que eu penso de mim é aquilo que eu sou. E aí me permita rapidamente fazer um outro paralelo. Tem gente, e a gente fala isso, né? A gente publica coisa no Facebook, no Instagram, e fica olhando o tempo inteiro, na ansiedade, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas visualizaram. E a gente fica naquela angústia de, meu Deus, ninguém está compartilhando, ninguém está vendo, ninguém está comentando, ninguém está falando nada. E quando ganha um like, fica comemorando, nossa, mais um like, olha, essa publicação minha teve 10 likes. A gente fica feliz porque teve like, porque as pessoas estão curtindo. A gente está se tornando, desta forma, um dependente emocional. Eu estou terceirizando a minha felicidade para outras pessoas. Eu estou condicionando a minha felicidade para outras pessoas. Então, eu só sou feliz se as pessoas que estão à minha volta me acharem feliz, gostarem de mim. Eu gosto de mim porque o Adilson gosta de mim. Eu gosto de mim porque a Delaine me acha uma pessoa especial. Então, eu terceirizo para os outros os sentimentos positivos acerca de mim mesmo. Aí eu termino dizendo assim, ó, olha como Jesus agia e ele é o nosso modelo. Pensa nisso. Quando Jesus ele abaixou lá no pé de Pedro e de Judas para lavar o pé deles, ele sabia que um trairia e outro negaria. E, independentemente da ação dos outros, Jesus disse assim, eu sou o amor e nada pode mudar isso. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E aí eu me permito dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho diante para todo aquele que não pereça, Jesus é a personificação desse amor de Deus. Então, ele é o amor em forma física. Jesus era o amor palpável. Eu podia tocar no amor de Deus através da pessoa de Jesus. E Jesus tinha essa consciência. Então, independentemente do que as pessoas faziam para ele, ele era o amor. Quando ele foi humilhado e açoitado, ele disse, eu sou o amor, e nada do que fazem comigo pode mudar isso. Quando ele carregava a cruz, que de repente caiu no chão e alguém açoitou, humilhou, cuspiu no rosto dele, ele disse, eu sou amor e nada pode mudar isso. Quando ele estava na cruz de braço aberto, que ele pediu água e deram um vinagre para ele, ele disse, eu sou amor e nada pode mudar isso. Então, pensar acerca de mim e ter convicções acerca de quem eu sou, faz de mim realmente quem eu sou. E quem eu sou, se meus pensamentos são negativos, é uma pessoa negativa. Se positivo, uma pessoa positiva. Desculpa estender um pouquinho a resposta a essa pergunta, mas era importante deixar isso claro. Não, tudo bem. A próxima pergunta é o quanto pode ser prejudicial a questão da ansiedade após esse período de quarentena? Desculpa, cortou aqui para mim. Quanto pode ser o quê? Prejudicial a questão da ansiedade após esse período de quarentena. Sim. Eu tenho acompanhado alguns estudos nos países em que, depois da pandemia, as coisas começam a voltar ao que a gente chamava de normal. E são alarmantes as estatísticas relacionadas às questões psicológicas, às questões matrimoniais. Só para vocês terem uma ideia, a China, em março, quando nem nós ainda falávamos de vírus aqui no Brasil, houve um aumento de 52% no número de divórcios. Na minha página do Facebook, essa semana, eu compartilhei um estudo que falava do aumento de ansiedade, do aumento de depressão nos países cuja pandemia já passou. Aí eu insisto naquilo que eu mencionei para vocês. Essa ansiedade pós-pandemia é gerada a partir da minha insegurança quanto ao mundo que eu estou vivendo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nele. Se a nossa segurança, se a nossa felicidade, se a nossa razão de viver está baseada no contexto desse mundo, a Bíblia diz que nós somos as pessoas mais miseráveis da face da terra. Então, eu tenho que colocar a minha fé em Deus. Colocando a minha fé em Deus, não importa o que vai ser do mundo a partir da pandemia, eu estarei seguro e estarei tranquilo. Por isso, eu recorro de novo ao texto lá de Filipenses. Nós precisamos depositar em Deus a nossa confiança e agradecê-lo pelo cuidado que ele tem tido por cada um de nós.
Mais alguma? Agora, Jamil, obrigada por ter respondido as nossas perguntas. Algumas nós não conseguimos responder, então pedimos que quem puder envie para o Jamil depois no contato que ele deixou. E neste momento nós teremos uma mensagem musical com a Damares. Boa noite. Já é noite já, né? Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Vou soltar o playback aqui. Você está parado na encruzilhada, olhando a montanha que tem para escalar. Bem lá no alto ficam seus sonhos e você está pensando como vou conseguir. Alguns já falaram, você ficou louco. Sabe quantos tentaram, você nunca vai chegar. Mas estas pessoas ficarão ofuscadas quando a luz da sua estrela começar a brilhar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga os seus sonhos e chegue até lá. E se falarem tudo bem, tudo certo, porque para o nosso Deus você é uma flor. Alguns alcançarão a sua chegada, escalaram a montanha, decidiram arriscar. Mas você consegue, não desanime, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa porque para o nosso Deus você é uma flor. Pois um sonho é um sonho e uma flor é uma flor. Para uma flor se abrir é preciso calor. É uma flor, é uma flor, é uma flor. Lidar com problemas faz parte da vida. Quantas flores murcharão antes mesmo de se abrir?
outras foram jogadas, deixadas ao vento. Mas este é o seu momento de desabrochar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa porque para o nosso Deus você é uma flor, porque para o nosso Deus você é uma flor. Amém. Amém. Gostaria de agradecer a Damares pela mensagem musical, que bom que deu certo. Acho que ela veio a calhar com toda a mensagem que foi dita pelo Jamil, que nós temos fé em Deus, na certeza de que para Ele nós somos uma flor, que Ele tem muito cuidado e amor para conosco. O Jamil, então, ele irá dar um último recado. Posterior, eu gostaria de convidar o pastor Levi a fazer a oração, e caso você queira, pode entrar em contato com o Jamil para ter maiores esclarecimentos, como ele já disse, tá certo? Então, Jamil? Vamos lá, bem rapidinho, né? Primeiro, mandar um abraço, porque eu estou vendo alguns amigos aqui que não são de Helena Maria. Eu publiquei na minha rede social, né? Então, eu queria mandar um abraço para todos vocês, em especial aqui para o Carlos Henrique, que é lá de Brasília, que mandou aqui, que está assistindo a gente, né? Várias pessoas aí que não são do distrito ou não são da igreja. Tive várias perguntas aqui. O Rafael mandou uma mensagem pedindo para eu colocar aqui meu telefone de novo, para não ter que atrapalhar muito e não finalizar com o processo da oração. Eu vou falar aí meu telefone, então rapidinho, se você quiser anotar aí, pega uma caneta, enfim, eu vou dar meu telefone. Assim, ó, eu estou até o talo de compromisso. Eu estou demorando um pouquinho para responder, mas eu respondo. Por conta de tudo isso, o número de pacientes no meu consultório aumentou demais. Eu estou trabalhando, tem dia das 7 às 9 da noite, direto, batidão, só termina uma pessoa entrando. Então, enfim, daqui a pouco eu dou meu telefone. Se você quiser, manda mensagem, a gente vai respondendo na medida do possível e vai ajudando todo mundo que a gente puder ajudar, tá bom? O recadinho que eu queria finalizar é o seguinte: por conta dessas aflições e das dificuldades que eu tenho notado em alguns homens lá do meu consultório, faz um tempo, na verdade, o ano passado, em setembro, eu perdi um paciente por suicídio. De lá para cá, eu fui orando ao Senhor, perguntando de que maneira que Deus queria que eu ajudasse os homens além do meu consultório. Porque o meu consultório eu vou ajudar quem está lá, quem está batendo na minha porta, quem está me buscando, mas a preocupação era de que maneira que eu podia estender essa ajuda para outras pessoas além do consultório. Então, orando, Deus me deu uma resposta através de uma ideia, e alguns de vocês aqui estão nesse projeto. A gente desenvolveu um projeto chamado Homens de Poder. É um projeto que visa ajudar homens, especificamente. Aqui é o clube do Bolinha, não é o clube da Luluzinha, não. Então, as mulheres, dessa vez, estão fora. A ideia desse clube de homens, né, desse grupo de homens, pastor Levi, só para entender e finalizar com a sua oração, é a seguinte: existe um autor chamado Dean Holmberg, que escreveu um livro, Fuga para Deus, que para mim é um dos melhores livros que eu já li. Ele escreveu também um segundo livro chamado Homens de Poder, que é o tema do próprio projeto. Esse livro é para homem, para afirmar conceito, para melhorar a experiência, né, de convívio familiar, com a esposa, com os filhos, com a igreja, com Deus. E, a partir daí, qual é a ideia do projeto? Uma vez por semana, eu mando audiobook num grupo de WhatsApp exclusivo para homens. Eles recebem capítulo do livro, ouvem 1, 2, 3 vezes, quantas quiserem durante a semana, e na sexta-feira à noite, nós reunimos aqui mesmo no Zoom esses homens. Têm participado conosco pastores,
psicólogos, médicos, administradores, falando sobre o capítulo. Por exemplo, o Tiago aqui, eu vi que estava ontem, o Adilson, o Luciano, alguns de vocês aqui estavam ontem. Nós estamos no 3º encontro, indo para o 4º. Não tem custo. A ideia, eu repito, é uma resposta de Deus para a minha indagação de como eu poderia ajudar melhor, a gente oferecer para os homens uma base sólida para eles se desenvolverem familiarmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente, nas suas relações familiares e na sua relação com Deus. Então, fica o convite para você. Se você quiser participar, manda um WhatsApp para mim, eu vou mandar o link do grupo para você. Nós temos, acho que, umas 20, 30 vagas no máximo, porque quando chegar no limite do grupo, acabou. E aí você vai poder participar dos próximos encontros. E quem entrar agora, que não viu, não recebeu os primeiros capítulos, eu mando para vocês os capítulos dos livros, mas está aí o convite. Não importa se você é solteiro, não importa se você é casado, nós temos pastores no grupo, nós temos gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, Estados Unidos. São mais de 220 homens nesse grupo toda semana, recebendo um suporte especial, e tem sido uma bênção na vida de quem está participando. Então, eu vou mandar para quem me pedir. O Bruno já mandou aqui, ó, me coloca no grupo, mandou no meu WhatsApp. Então, quem quiser, manda um WhatsApp para mim, eu mando o link para você entrar no grupo, meu número e finalizo. 99239-5652. Eu repito, meu número de celular e WhatsApp, 99239-5652. Manda um zap para mim, eu mando o link para você, e amanhã você já vai receber o 4º capítulo do livro aí, e seguimos a vida, vai ser uma bênção para todo mundo. Gente, obrigado, estar com vocês sempre é um prazer. Eu queria ter vocês perto para a gente abraçar, para a gente se beijar, para a gente confraternizar, e eu espero que isso passe logo para a gente poder fazer isso. Pastor Levi, publicamente eu quero te agradecer todo o apoio que você tem dado à minha família. O pastor tem sido uma bênção para a gente, o apoio que tem dado desde o falecimento do Beto, com a internação da minha mãe. Não tem palavras para te agradecer. Eu oro a Deus todos os dias pela sua vida e por tudo aquilo que o Senhor e sua família têm feito pela nossa família também. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno e bom Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esta tarde tão especial de sábado, onde podemos, ó Deus, nos unir através da rede social e poder, Senhor, ouvir uma palavra, uma orientação vindo através do teu filho, Jamil, que trouxe, Pai, conforto, orientação, para que nós possamos enfrentar, Pai, esse tempo de crise, de pandemia, de tantas notícias, ó Deus, que trazem, muitas vezes, preocupações e ansiedades. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa confiança no Senhor, renovar a nossa esperança nas tuas fiéis promessas, que são fiéis e verdadeiras, ó Deus, para aqueles que creem, para aqueles que esperam no Senhor, e a promessa que o Senhor disse que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. E, Pai, nesta segurança, nesta promessa do Senhor, nós queremos, ó Deus, cada dia mais alicerçar a nossa fé na tua palavra, Senhor, em toda a tua orientação bíblica, Senhor, e que a cada dia nós possamos nos assegurar e vivermos, ó Deus, nos alimentando, nos fortalecendo naquilo que nos traz esperança ao coração. Eu quero, Pai, pedir uma bênção toda especial agora, Senhor, sobre a vida da irmã Ivanildes, irmã Ivanilde, Pai, que está naquele hospital. E eu creio, Pai, que o Senhor já fez a obra de cura, de renovo, Pai. Em nome de Jesus, ela vai sair dali sem necessidade, marca-passo, e vai estar com a sua família, ainda gozando muitos anos de vida na presença do Senhor. Queremos também colocar aqueles que estão passando por lutas, por ansiedades, por depressões, ó Deus, que possam buscar no Senhor a força, o renovo, procurar ajuda, Pai, procurar, Pai, estar com a sua família, Senhor, que é um lugar de terapia. A igreja, Pai, nesse momento, mesmo longe um dos outros,
possamos, ó Deus, ser um ouvido amigo, possamos ligar, dar uma palavra vinda do teu coração, orar, Senhor, para trazer esperança aos corações desesperados. E que nós possamos, ó Deus, crer que depois desse tempo nós seremos uma igreja mais forte, mais convicta da missão, da breve volta de Jesus e anunciar, Pai, para um mundo que está em desespero, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. Pai, obrigado também pelos jovens nesta tarde, Senhor, as programações que tem tido, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, amém. Está nos contatos, está no chat. Esse. Ok, agradeço ao Jamil, agradeço a Damares pela mensagem musical, agradeço também ao pastor, a todos que estiveram presentes, participando. Gostaria de dar uma boa semana a todos. Semana que vem nós teremos uma outra programação. O pastor Jefferson Barbosa estará conosco às 17 horas também pelo Zoom e posteriormente estaremos divulgando, passando o link, tá certo? Então, boa semana a todos, ao Gerson, que estou vendo aqui, a Carlinha, a Thalissa, que também está conosco, Valéria, tantas outras pessoas. Obrigado pela participação de todos. Stephanie. Stephenson, Oi, queria só fazer um aviso, a gente vai ficar em stand-by aí, nós estamos ainda programando com a associação, com os pastores da 9ª região, nós estamos planejando para o dia 30 um evento, um drive-in culto, que vai acontecer e a gente vai dar melhores informações do horário, do local que vai estar acontecendo. E certamente vai ser um momento para sair um pouco com a segurança em carro, vai ser todo mundo nos seus carros ali, vai ter um palco, vai ter música, vai ter pregação, e vai ser uma tarde muito abençoada. Mas depois a gente dá as orientações e passa nos grupos para que todos estejam atentos para essa programação. Obrigado, então, pastor. Agora, se você quiser dar uma feliz semana, pode ativar seu microfone e fica à vontade, sem problema algum. Uma feliz semana, Jamil. Feliz semana a todos. Deus abençoe. Jamil, eu gostei da tua semana, pessoal. tua cadeira. Feliz semana, gente. Ela tem um simbolismo. Já fiz os caras de acordando agora. Feliz semana. Pastor, eu não te ouvi, o pessoal estava falando. Pergunta, no lugar que você está, está de noite ou está de dia? Um simbolismo numa escuta. Está de noite ou está de dia? Sim, sim. Feliz semana. Aqui está de noite, Elias. Meu cantinho de trabalho aqui. Boa noite. Feliz semana a todos. Pessoal, gente. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau para vocês. Na paz. Tchau para você também. Olha só. Ó o Caio. Oi, Caio. O nome desse boneco